Pensando nisso, esses autores, eles criaram um guideline para reportar, então, uma revisão sistemática sem meta-análise, que se chama Synthesis Without Meta-Analysis, SWIM. Agora com vocês, a Karen. Foi minha aluna de graduação, de mestrado, e agora está no doutorado. Bom, eu coloquei como título o que fazer sem uma meta-análise. Então, por que eu coloquei esse título? Essa revisão sistemática que a gente está escrevendo, ela não tem uma meta-análise. Não foi possível, em hipótese alguma, elaborar uma meta-análise. E aí, surgiu a pergunta, o que fazer? Como descrever o resultado? Como escrever? Como apresentar isso? E, então, esse vai ser o enfoque principal da aula, o que fazer sem uma meta-análise. Então, quais seriam as circunstâncias em que uma meta-análise não é possível? Informações lá do handbook da Cochrane. Então, primeiro é quando você tem nenhum estudo ou apenas um estudo dentro de uma comparação específica, dentro da sua pergunta PICO. Né? É impossível fazer uma meta-análise com um ensaio clínico aleatório ou sem ensaios clínicos. Outro motivo seria quando os resultados dos desfechos eles estão incompletos dentro do ensaio clínico aleatório. Também quando há muita diferença nas medidas utilizadas, nas medidas, então aqui ele dá o exemplo sobre hazard ratios ou odds ratio, tudo na apresentação dos resultados lá do ensaio clínico. Também não é possível realizar uma meta-análise quando tem um risco de viés alto. Então, por exemplo, que foi um dos casos que apareceu para mim lá na revisão que eu estou conduzindo. Tem ensaios clínicos aleatórios com alto risco de viés, né? E a gente não pode incluir um ensaio clínico aleatório de alto risco de viés dentro de uma meta-análise, né? O ideal é que sejam incluídos apenas aqueles com baixo risco de viés. Outro motivo para a não realização de meta-análise é quando há muita diversidade dentro, sim, da parte do método e das intervenções, que na verdade é parte de heterogeneidade entre os estudos, né? Então, quando as populações são muito diferentes, quando as intervenções são diferentes, os desfechos diferentes, então, na hora de você montar uma meta-análise, se há muita diversidade, não tem como você incluir estudos na meta-análise, que foi também o que aconteceu comigo. Eu já explico para vocês. E outra possibilidade que não permite a meta-análise é quando há muita heterogeneidade estatística. Bom, então vamos lá. A revisão que a gente está escrevendo e conduzindo, ela aborda a fisioterapia aquática no pós-operatório de artroplastia total de quadril. Então a pergunta PICO foi: pacientes submetidos à artroplastia total de quadril, que receberam exercícios aquáticos comparados com exercícios em solo, controle ou outra modalidade, apresentam melhora nos desfechos função física autorrelatada, qualidade de vida e dor? Aí o que aconteceu? Né? Realizamos a busca dos estudos nas bases de dados e foi incluído nessa revisão apenas 3 ensaios clínicos aleatórios. 3. Só que desses 3, apenas 2 foram pontuados com baixo risco de viés. O terceiro foi pontuado com alto risco de viés. Então, primeira coisa, então alto risco de viés não pode estar numa meta-análise. Temos 2 ensaios clínicos com baixo risco de viés. E agora? Vamos olhar para o estudo, para o ensaio clínico. E aí, o que aconteceu? Nos deparamos com protocolos de intervenção e de comparação totalmente diferentes entre eles. Então, no estudo de Ramon e colaboradores, a comparação realizada foi entre fisioterapia aquática versus exercício aquático, e o outro grupo foi fisioterapia aquática versus fisioterapia na enfermaria. E o ensaio clínico de Liebes e colaboradores fizeram a comparação
entre exercício aquático. Só que exercício aquático precoce, iniciado no 6º dia de pós-operatório, versus exercício aquático tardio, iniciado no 14º dia de operatório. Então, é impossível, né? Eu só tenho 2 ensaios clínicos com baixo risco de viés, mas cada um tem um método de comparação e de intervenção totalmente diferentes. Então, não dá para fazer uma meta-análise. E aí, quando você vai escrever isso, né, os seus resultados, simplesmente começa a aparecer uma revisão, né, narrativa, porque você está descrevendo os resultados, você não está apresentando realmente uma análise estatística, um resultado final daquilo tudo, você está falando sobre os estudos. Então, o que a gente faz quando a gente não pode fazer uma meta-análise? Pensando nisso, esses autores, Campbell e colaboradores, eles criaram um guideline para reportar, então, uma revisão sistemática sem meta-análises, que se chama Synthesis Without Meta-Analysis, SWIM, em Systematic Reviews. E na introdução, o que eles falam? Né? Que aproximadamente 32% das revisões sistemáticas de intervenções não conduzem à meta-análise. E nesse momento, eles criticam exatamente isso, que quando a maioria das pessoas simplesmente descrevem seu resultado e falam até mesmo lá no texto que os resultados foram apresentados apenas de forma, né, descritiva por tabelas. Então, qual é a proposta do SWIM? O SWIM é um guideline desenvolvido para orientar uma descrição clara e correta dos resultados em revisões de intervenções em que são utilizados métodos alternativos para a estimativa do efeito. E ele enfatiza muito que esse SWIM, esse guideline, tem que ser utilizado em conjunto com as recomendações do PRISM Statement. E outra coisa importante é que esse guideline, o SWIM, ele só serve para dados quantitativos, né? Se for uma revisão sistemática que tem algum desfecho qualitativo, aí não dá para você usar o SWIM, tem que utilizar de outros guidelines que ele cita lá no texto. Bom, o SWIM, ele é composto por 9 itens. Eu coloquei aqui a carinha para vocês verem, mas eu vou falar um por um. Então, ele mostra aqui, né? Primeiro ele começa em métodos, olha aqui, métodos, daí vai lá, 1, 2, 3, 4. Então, os primeiros 7 itens, eles são sobre método, como você vai escrever o seu método. Aí, o item 8 é sobre resultados e o item 9 é para a sua discussão. Então, vamos passar aqui um por um. Esse que eu coloquei aqui agora, ele já está lá no artigo. Agora, esse próximo que eu vou mostrar para vocês, que vem toda a descrição com exemplos, ele é um material suplementar, tá? Então, você tem que pegar lá dentro da página onde está indexado o artigo. Então, vamos lá. O item 1 do SWIM. O que você tem que fazer, então? É sobre o grupamento, né? Como é que você vai sintetizar o grupamento dos estudos? Então, você tem que prover uma descrição e uma justificativa para a síntese dos grupos que você escolheu. Então, como exemplo aqui, né? Ele trouxe um estudo que os estudos foram agrupados por intervenção, por tipo de intervenção que se segue. Daí ele cita aqui quais são os tipos de intervenção e também o impacto, né, da saúde foram agrupados de acordo com 4 categorias. Então, aqui são só exemplos, tá, gente? Ele não mostra o texto completo, ele só vai pegando algumas frases de alguns ensaios clínicos para exemplificar uma forma de você apresentar isso no seu método, como você agrupou os grupos na sua revisão. Aqui embaixo tem um outro tipo de agrupamento, né? No primeiro foi tipos agrupados por intervenção ou por desfechos, e aqui é só mesmo justificando, usando a intervenção e justificando por que eles usaram esses grupos. Então, eles agruparam os estudos de acordo com as intervenções cirúrgicas. Aí ele cita aqui quais são, ao invés de. Aí ele justifica o porquê que ele fez essa escolha. Ainda dentro do item 1, ele também pede para você detalhar e prover e mostrar a sua justificativa para qualquer mudança
que tenha ocorrido desde o protocolo. Então, assim, no protocolo você monta, você imagina que você vai ter uma meta-análise, você descreve lá, né, na parte estatística sobre a meta-análise, mas aí chegamos aqui nesse momento e não foi possível. Então, qualquer tipo de alteração que você precisou fazer no seu estudo, desde o momento do protocolo, você tem que citar aqui no estudo, aqui na sua revisão, o que ficou diferente. Então, ele colocou um exemplo aqui, né? Essa revisão atualizada tem duas comparações, acrescentou duas comparações, ele cita essas duas comparações e falam aqui, nós reduzimos as comparações do artigo original. Então, toda vez que você faz qualquer tipo de alteração do protocolo, você deve citar na sua revisão. E aqui tem mais um exemplo ainda sobre esse item, né? Onde os autores escrevem que foram feitas mudanças na classificação dos desfechos secundários. Então, você sempre tem que falar sobre as suas mudanças desde o protocolo. O item 2 do SWIM, ele está abordando, ele pede para você descrever a métrica padronizada e o método de transformação que você usou. Essa parte do item 2 e do item 3, vocês vão entender melhor quando lá no finalzinho eu falar sobre exatamente isso que está lá no handbook. Essa parte está lá no handbook, mas aqui, então, ele dá o direcionamento, que você, na sua revisão, você precisa descrever qual foi a métrica padronizada para cada desfecho. Né? Cada desfecho, às vezes, você vai usar uma métrica padronizada diferente. Quais são os tipos de métrica padronizadas, né? Então, aqui ele citou, por exemplo, você usar a diferença da média padronizada como uma métrica de padrão, né, padronizada. Então, ele fala aqui no texto que a diferença da média padronizada foi usada para mensurar o tamanho do efeito e foi calculado através dos estudos, né, dos resultados dos ensaios clínicos. Aí aqui embaixo ele vem falando aqui, ó, que a diferença da média padronizada foi derivada, aí ele descreve como ele chegou nesse resultado, como ele fez essa métrica padronizada. Então, ele descreve lá no método ainda isso. Aqui embaixo, mais um exemplo, só que usando um outro método. Ele não fez, né, pela diferença da média padronizada, ele usou aqui we applied a simple vote counting method. Então, é um método de contagem, né, de votos entre os pesquisadores. Ainda aqui no item 2, depois mais um exemplo, né, de como você descreve no texto essa parte aqui, ó, está em negrito, eles colocaram, né, como que os autores descreveram o vote count based on direction of effect. E tem mais um tipo de métrica, né, para você usar, de métrica padronizada, que é a combinação dos P. Aqui no texto eles escreveram: the evidence was synthesized by combining the significance levels. Então, são esses três tipos de métricas que existem para você combinar os resultados dos seus ensaios clínicos que não estão na meta-análise. Mas isso eu vou explicar lá na frente, lá usando a handbook. E aqui é você descrever esses métodos. Então, na parte 2, é você citar o que você utilizou e o motivo, né, a justificativa para isso. E aqui você tem que descrever também e justificar. É praticamente a mesma coisa, o item 2 e o item 3. Eles são muito parecidos, um complementa o outro. Né? Então, aqui no item 3, você descreve e justifica os métodos usados para sintetizar os resultados dos efeitos de cada desfecho. Então, esse é um exemplo de um autor que utilizou os combining p-values, né? E ele explica, né? The rationale for this choice is. Qual foi a justificativa para a escolha desse método de métrica padronizada? E aqui ele traz um outro exemplo de métrica padronizada, só que utilizando as estimativas de efeito, né? A síntese e os resumos das estimativas de efeitos. E aqui no texto ele explica, né, que esse método foi recomendado por tal autor e permite os leitores terem acesso, né, ao tamanho do efeito. Então, você tem que justificar tudo o método que você opta por descrever o seu desfecho. E aqui, por último, ele dá um exemplo sobre a síntese da contagem de votos, tá? Eu sei que tá difícil de entender, mas vocês vão entender no finalzinho da explicação que eu coloquei lá do handbook. Bom, o item 4 do SWIM,
ele pede para você citar, né? Você tem que citar qual foi o seu critério usado para priorizar os resultados. Então, por exemplo, esse estudo aqui, ele utilizou o grade, né? Ele citou qual foi o método de avaliação da qualidade do estudo e por que ele utilizou esse método e que esse foi o parâmetro para ele considerar ou não que aquele ensaio clínico tinha uma qualidade boa. Né? Mas nós preferimos essa próxima linguagem, que é o risco de viés. Então, você pode priorizar a inclusão ou não dos seus ensaios clínicos aleatórios utilizando, então, o risco de viés dentro das métricas, tá, gente? Isso daqui é para você fazer a parte, entre aspas, estatística, já que a meta-análise não será possível, hoje a gente está buscando uma outra alternativa de reproduzir os resultados, né, de fazer esses resultados, e existe uma possibilidade estatística para isso, que o handbook traz, e aqui ele só está mostrando como a gente tem que descrever essa parte estatística. A gente já vai chegar lá. Então, aqui ele até cita, né, que a ferramenta que ele utilizou foi o risco de viés da colaboração Cochrane. O item 5, ele pede para você falar no seu método, né, qual foi a heterogeneidade, como é que você investigou a heterogeneidade dos estudos incluídos. Então, aqui, ele cita no texto como você pode apresentar, né, esses resultados. Você pode usar Harvard plots, ou então tabelas, forest plots. Então, ele é bem didático. Eu não vou ficar lendo muito, porque já são quase 5, mas ele é bem didático, e quando você pega a ferramenta para ler, ele fica bem claro. Ainda no item 5, né, ele também mostra aqui um exemplo de você reportar a heterogeneidade usando tabelas de médias de tamanho de efeito. No item 6, você tem que falar sobre a sua certeza, né, a sua certeza da evidência, do resultado. Então, ele cita, assim, alguns tipos de... que você pode usar como grade, não sei se todo mundo já ouviu falar do grade, mas utilizar o grade para você falar sobre a certeza da qualidade, né? Ele usa esse termo. Aqui também, ó, um outro exemplo falando sobre o grade, que ele utilizou o grade. Então, aqui, na verdade, até essa parte aqui do item 7, é só mesmo te ajudando a como você vai descrever o seu método com relação, utilizando o SWIM, quando você não tem meta-análise no seu texto. O item 7, ele só te explica como você vai apresentar os dados, né? Qual o método de apresentação desses dados. Então, ele cita que você pode, então, reportar o resultado, falar do resultado, utilizando Harvard plots. Também falando sobre o uso de tabelas. Então, são só orientações. Até aqui não tem nada de difícil. Aí, no item 8, é como você vai descrever os seus resultados. Então, ele trouxe aqui um exemplo de um resultado descrito utilizando a observação do efeito, do tamanho do efeito estimado. E aqui embaixo ele traz um estudo que utilizou o método de Combine P-Values, né? E como você vai descrever. Então, é um guia mesmo. Se você utilizou o método de combinação P, aí você pode vir aqui, deixa eu ler esse parágrafo aqui, para eu entender como que ele descreveu o resultado usando Combining P-Values. Ou então, se você, né, aqui, usando o Using the Vote Counting Based on Direction of Effects, aí você utilizou essa escolha de métrica padronizada, aí você vem aqui, lê esse exemplo, para você entender como você vai escrever, né? Como você vai reportar o resultado. E no item 9, realmente é só da parte de discussão, como que você tem que reportar as limitações. E ele é bem enfático nisso, que você precisa reportar quais são as limitações da sua revisão, de toda a parte dela, inclusive da parte dessa métrica utilizada, essa métrica essa métrica padronizada que você utilizou para fazer os seus resultados. Eu sei que está numa linguagem estranha, porque é muito difícil de entender, mesmo quando você ainda não chegou nisso, quando você não chegou, você não fez uma revisão sistemática e se deparou com essa situação.
Mas quando vocês lerem o artigo completo, fica muito claro. E aqui eu acho que vai ficar mais claro ainda. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no Handbook da Cochrane. Ele tem um capítulo específico para isso, um capítulo específico sobre como reportar os resultados, né, sem a meta-análise, quando você não tem uma meta-análise. Então, eu peguei essa tabela, né, aqui é o capítulo 12, então essa é o item 12.2, que ele fala sobre a síntese estatística, como você faz a estatística quando uma meta-análise não é possível. Então, nesse primeiro momento aqui, né, essa é a tabela 12.2.a, ela fala que, preferivelmente, tem que ter uma meta-análise, né, que esse é o preferível. Mas quando você não tem a meta-análise, o que é aceitável? Então, o que é aceitável? Summarizing Effect Estimates. Então, você reunir todos os efeitos estimados, e aqui ele mostra que tipo de pergunta ela poderia responder, né? Então, aqui ele mostra que esse método de Summarizing Effect Estimates, ele vai te mostrar apenas a estimativa do efeito. Aí ele explica qual é o objetivo disso. Ele pode ser usado para sintetizar os resultados quando é difícil de realizar uma meta-análise. Ele provém informação sobre a magnitude e o tamanho dos efeitos. E aqui ele traz as limitações. Então, o Handbook ele é maravilhoso. Ele já traz aqui para você a limitação. Não tem como você se perder lá no swing, na sua discussão. Mas quais são as minhas limitações? Já tem aqui, né? Se você optou por fazer a sua métrica padronizada por Summarizing Effect Estimates, já tem aqui descrito as limitações desse método. Qual é o segundo método, então, também possível, estatístico, para quando não tem meta-análise? É a combinação P. E aqui ele fala que tipo de pergunta isso pode responder, esse tipo de método responde. E ele fala, então, que a combinação de P, ele te mostra a direção do efeito e a precisão do P mesmo. E quais são os objetivos desse método? Ele pode ser utilizado para sintetizar os resultados quando os estudos eles reportam nenhuma ou mínima informação acerca dos pesos e da direção do efeito. Quando os resultados de resultados não paramétricos, quando os resultados são não paramétricos, né? Quando os resultados são diferentes nos desfechos e na estatística, nos testes estatísticos, e nos desfechos, quando tem diferentes desfechos entre os estudos. E aqui ele mostra todas as limitações desse método de Combine P-Values. Agora, se você optar por utilizar o método de Vote Counting Based on Direction of Effect, ele te dá apenas a direção do efeito, e ele pode ser usado para sintetizar resultados quando apenas a direção do efeito é reportada, quando o autor do estudo só reporta a direção do efeito. E aqui ele mostra quais são as limitações. Então, até aqui, o que ficou claro? Quando você chega na sua revisão sistemática e você se deparou com algum desfecho que não dá para conduzir uma meta-análise, você tem que ir lá no Handbook da Cochrane, busca o Handbook, o capítulo 12, lê ele inteiro, para você entender profundamente o que você pode fazer, e aí você pega o swing para te guiar em como você vai escrever isso na sua meta-análise, tá bom? E aqui eu trouxe um exemplo bem legal, porque o meu exemplo, ele é limitado mesmo. Eu não tenho meta-análise, zero, não consigo fazer nenhuma meta-análise. Mas tem casos, como é dessa revisão Cochrane que está aqui, que os desfechos permitiram os autores tanto realizarem meta-análise, quanto não realizarem a meta-análise e usarem a abordagem do swing. Então, como assim, Karen? Então, você tem lá uma revisão com vários desfechos, e que incluíram, assim, uns 10 ensaios clínicos aleatórios, por exemplo. Aí, no desfecho dor, vamos dar um exemplo. O desfecho dor, eu tenho 5 ensaios clínicos aleatórios que são de baixo risco de viés. Então, na meta-análise, e que é possível fazer uma comparação, que a intervenção foi a mesma, o tempo de avaliação é igual. Então, ok, ele pode entrar na meta-análise porque ele tem baixo risco de viés e eles são homogêneos? Ok, vamos incluir. Mas e os outros 5? Os outros 5, eles têm alto risco de viés e não vai dar para incluir, eles são heterogêneos. Aí você pode, no mesmo desfecho,
fazer uma meta-análise e descrever o resultado, como eles fizeram aqui, né? E também, depois, para os outros ensaios clínicos, utilizar, então, o método do SWIM, que é essa parte de métrica padronizada. Então, isso é legal, é bem interessante você estar por dentro disso, porque você realmente dá um resultado final, né? É totalmente diferente de você pegar, por um exemplo, de uma revisão sistemática sem meta-análise, a pessoa vai ler e ela não vai, mas como é assim? Agora, ela vai dar a mesma sensação que a gente teve quando o professor Jefferson apresentou esses outros tipos de revisão. Você fica perdido ainda. Como é que você vai concluir alguma coisa se não concluir nada? Então, quando você tem uma revisão sistemática sem a possibilidade da meta-análise, o handbook da Cochrane e o SWIM, eles te dão todo o suporte e o direcionamento para você realizar uma análise estatística, para você realmente poder afirmar essa intervenção funciona ou essa intervenção não funciona para esse desfecho. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar.